E agora, você vai ouvir uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Amaro sobre o sangue de Jesus. Esta é uma das 8 mensagens pregadas durante a Semana Santa 2015 no Templo Central da Igreja Batista Maranata em Brejo Santo. Ouça com atenção, Deus vai falar com você. Livro ou carta aos Hebreus, capítulo 9, nós estaremos lendo o verso 22, que diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E todos dizem amém. Eu vou ler de novo. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados, ou não há remissão. E os irmãos dizem amém. Irmãos, eu quero pedir que neste momento, quem ainda não conseguiu, através dos louvores, através das orações, através da peça que foi feita, quem não conseguiu ainda, porque eu já consegui, muitos já conseguiram, mas quem não conseguiu ainda centrar seu pensamento nesta semana, no objetivo dessa semana, que começa hoje, que está começando hoje, faça isso agora, através da palavra. 8 dias aqui, todos os dias, 3 da tarde e 7h15 da noite, estaremos nessas ocasiões todas, refletindo sobre o sacrifício de Jesus, refletindo sobre o que o Senhor Jesus fez por nós. Ano passado escolhemos um tema: o julgamento mais injusto da história. Foram 8 dias, mostrando que o sacrifício de Jesus foi injusto, segundo a própria legislação judaica. Quem está lembrado, diga amém. Esse ano Deus nos dirigiu para abordarmos os 8 dias a respeito do sangue de Jesus. Serão 8 dias, tanto as tardes como as noites, mostrando para você as verdades sobre esse derramamento de sangue. E a minha intenção diante dos céus é que quando terminarmos esse evento domingo próximo à noite, todos possam dizer: agora eu sei o significado do sangue de Jesus na minha vida. Porque todos nós, quando encontramos uma situação adversa, a primeira coisa que muitos nós fazemos é dizer: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Mas muitas vezes falamos isso sem nem estudarmos a respeito do que foi e do que representa o sangue de Jesus. Eu queria que você mudasse seu pensamento de uma forma mais profunda para Deus, que é o dono da palavra, para que nós possamos ser agraciados com as suas revelações nesses dias. E se Deus pode contar com você, você possa dizer amém. Se você está disposto a ouvir as verdades de Deus, diga amém. Pois não, pois sim. Onde nós lemos
o escritor é categórico em dizer que, segundo a lei de Moisés, a lei mosaica, segundo a lei, conforme Moisés prescreveu, quase todas as coisas se purificam com sangue. Depois você pode meditar, por exemplo, em Êxodo 24, que vai mostrar em Êxodo 24, depois você leia, lá vai mostrar para nós o que Moisés estava dizendo que seria purificado através do sangue. Várias coisas ele estava dizendo serão, ou no caso foram, transformadas, purificadas, redimidas, remidas por meio de sangue. E o escritor está refletindo no que Moisés falou ali, em relação ao sangue de novilhos, de cordeiros. E ele diz assim: conforme Moisés escreveu em Êxodo 24, quase todas as coisas se purificam por sangue. Conforme Moisés disse. Quem está me compreendendo, diga amém. Conforme Moisés escreveu, quase todas as coisas se purificam por meio do sangue, porque ele está refletindo, repito, Êxodo 24, quando Moisés prescreve a respeito do novilho imolado e o sangue do novilho aspergido sobre um montão de coisas, que na hora que isso acontecesse, aquelas coisas eram purificadas. Aí ele diz assim: sem derramamento de sangue não pode haver remissão, absolvição de pecados. Logo ele está dizendo aqui que se o pecado, em outras palavras, é a única coisa que condena o homem, a única coisa que coloca o homem na morte eterna, no inferno, é o pecado, temos que acreditar que só há um meio de se livrar do pecado. Somente se livra do pecado por meio do sangue. No caso hoje, não é mais o sangue de bode ou de novilhos, mas um sangue superior, um sangue diferente. Quantos podem dizer amém? E ele vai dizer isso exatamente no capítulo 9. Você vai ler comigo e por favor aprenda essa semana a trazer a Bíblia, para nós irmos para a Bíblia. Vejamos o que é que ele vai dizer a partir do verso 11, com a tua Bíblia aberta. Olha o que é que diz: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não por mãos, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quem pode dizer amém? Eu vou repetir o verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Diga, a lei já passou. Diga, a lei já era. Agora não é mais sangue de bode, nem de bezerros, mas é o sangue de Jesus. Quantos podem dizer amém? Agora verso 13: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para vivermos, servirmos a quem? Ao Deus vivo. Quantos dizem amém? O que é que o escritor, que eu não sei quem foi, tem mais de 20 nomes aí na teologia dizendo quem foi ou não, quem pode ter sido escritor desse livro, dessa carta, o que foi que o escritor quis dizer? Ele quis dizer assim:
No tempo de Moisés, matava-se um novilho, uma novilha, um bode, um carneiro, e aquele sangue era aspergido sobre altares, o propiciatório, a entrada do templo, até sobre as pessoas. Se esse sangue de bode, de novilhos, purificava os contaminados, quem está me ouvindo? Se esse sangue purificava os contaminados, na época de Moisés, aí ele vai dizer, muito mais, aleluia, o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Diga amém. Se o sangue de bode, Moisés usava o sangue do novilho para decretar a purificação do povo, então agora hoje não é um simples cordeiro, um simples carneiro, um simples novilho. Lembre-se do que João disse quando batizava, e Jesus entrou no seu batismo. João disse assim: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é o verdadeiro cordeiro, para quem todos os cordeiros imolados antes apontavam. É tanto que os cordeiros e os carneiros e os novilhos que eram sacrificados na época de Moisés tinham que ser sem defeito, porque eles apontavam para o perfeito sacrifício, que era o sacrifício de Jesus. E agora o escritor está dizendo: se aquele bode, aquele cordeiro, aquele novilho, o sangue dele aspergido sobre o povo purificava a vida dos contaminados, pois o sangue de Jesus fará isso com maior eficácia hoje. Você não precisa do sangue de cordeiro, você não precisa do sangue do novilho, você precisa do sangue de Jesus. Eu quero saber se eu posso ouvir um grande aleluia. E ele continua em sua carta, nesse texto, falando sobre o sangue dos novilhos e o sangue dos bodes. E ele finaliza dizendo algo que ficou marcado como o tema desta festa: sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Ou seja, se Jesus não derrama seu sangue, você continuaria pecador, condenado ao inferno. O que vai evitar do homem ser condenado é o sangue de Jesus, se o homem for lavado nesse sangue. Há 27 anos isso aconteceu comigo, e eu pergunto: na vida de quem esse sangue já entrou? Quantos aqui acreditam que esse sangue de Jesus já penetrou na tua alma, no teu espírito? Sem derramamento de sangue não pode, não tem condição de haver remissão de pecados. E interessante que no texto lido ele diz assim, que Jesus ofereceu seu sangue uma vez por todas, para dizer para nós o seguinte. Olhe para cá, ele quis dizer o seguinte: uma vez por todas. Na época de Moisés, alguém pecava hoje e trazia um novilho. O novilho era oferecido a Deus, Moisés pegava aquele sangue e aspergia. Mas hoje é diferente. Naquela época, eu volto, acontecia hoje, amanhã e depois, todos os dias, um novilho, um cordeiro era oferecido para a purificação, lembrando da purificação principal que viria lá na frente através de Jesus. Todos os dias se fazia aquilo, todos os dias animais eram sacrificados para que o sangue fosse tirado e ali purificadas as almas dos contaminados. Aí o escritor está dizendo: mas Jesus ofereceu, aleluia, o sacrifício de uma vez por todas. Não há mais necessidade do seu sangue ser derramado, foi de uma vez por todas, porque foi um sacrifício perfeito. E eu gostaria de saber quem pode dizer um glória a Deus. Quem está compreendendo até aqui, diga: louvado seja o Senhor. Levante sua mão e diga: o sangue de Jesus tem poder. Mais uma vez, o sangue de Jesus tem poder.
Aleluia. Prestem atenção agora. Então prestem bastante atenção em algo que eu vou me dirigir. Estaremos durante a semana abordando sobre Ele derramou o seu sangue. O texto lido diz que não pode haver remissão de pecados se não for o derramamento do seu sangue. Quando ele celebrava a primeira ceia, na véspera da sexta-feira da paixão, lembra que ele pegou o cálice e disse: este cálice é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de vós. Você crê que esse sangue foi derramado em seu favor? E se não fosse para favorecer você, não precisava ele ter derramado esse sangue? Ele derramou esse sangue por causa de você, por causa de mim. Esse é o sangue da nova aliança. Por que nova aliança? Porque Moisés havia dito no capítulo 24 de Êxodo, quando ele pegou aquele cordeiro e matou, imolou e lançou aquele sangue em favor do povo, ele disse: esse sangue é a aliança. Esse sangue é uma aliança. O sangue desse novilho, desse bode, desse cordeiro é uma aliança. Mas quando Jesus derramou seu sangue, ele disse: esse é o sangue da nova aliança. Com Jesus é tudo novo. Esse é o sangue da nova aliança. O sangue dele fora derramado. E o que é que nós estaremos abordando essa semana? Aliás, já estamos abordando. Qual é o centro da nossa meditação essa semana? Eu estou tentando aqui ver, e sei que o Espírito Santo vai fazer isso por mim. Estou tentando aqui, e lutando com o Espírito Santo aqui, para ele me conduzir nas palavras, para centralizar você no que nós vamos desenvolver durante a semana. Preste atenção. Eu vou mostrar um texto importantíssimo para você no Antigo Testamento, que fala sobre quando o homem pecava, quando os homens pecavam, o que era que os sacerdotes faziam com o sangue dos novilhos que eram derramados. Lembrem-se, alguém cometia um pecado no Antigo Testamento, um pecado involuntário, aquele pecado que você comete, só vai perceber que cometeu depois que passou. Todo mundo tem essa experiência. Você comete um tipo de pecado que às vezes você, cometendo, você diz: eu estou fazendo, mas sei que é pecado. Mas às vezes você comete um pecado e só vai dar conta que foi pecado depois. Acontece isso com você ou não? Acontece. Então lá no livro de Levítico, vamos comigo para lá, para o terceiro livro da Bíblia, Levítico. Abram comigo no capítulo 4, para você ver o que acontecia. Quantos querem nessa semana receber de Deus as revelações de sua palavra? Quantos amam a sua palavra? Levante a mão direita e diga: Senhor, eu quero ouvir. Mais forte: eu quero ouvir as revelações da tua palavra. Sim, agora pode procurar o texto, capítulo 4 do livro de Levítico. Só quem encontrou, diga: o sangue de Jesus tem poder. Já encontraram? Aleluia, amém. Então vamos lá ver como era que acontecia aqui, a partir do verso 3. O 3 está bom, do 3 em diante. Vamos lá. Vamos nos situar no que o bispo vai abordar, ou no que ele já está abordando. Diz assim, 3: se o sacerdote ungido, diga sumo sacerdote. Mais uma vez, sumo sacerdote. Vamos lá. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta do pecado. Olha para cá. O que é que Moisés está escrevendo aqui? Ele está dizendo: olha, o sacerdote ungido, o principal sacerdote da igreja, que hoje seria um apóstolo, um bispo ou um pastor presidente. Alguém me ouve? Diga amém. Se um sacerdote desse, um chefe dos sacerdotes, um chefe dos pastores, pecar contra Deus, ele está dizendo: oferecerá um novilho sem defeito ao Senhor como oferta. Pegava no caso um novilho sem defeito, porque aquele novilho apontava para Jesus, não podia ter defeito, e oferecia como oferta pelo pecado. Alguém me entendeu até aqui? Diga amém.
oferecia como oferta pelo pecado. Agora verso 4: trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Preste atenção agora, olhe para cá. Eu, o sacerdote, o sumo sacerdote, o pastor presidente, o apóstolo, o sumo sacerdote, o bispo pecava, já para dizer que ninguém estava isento de pecado. O sumo sacerdote também pecaria, porque não há justo, não há homem justo na terra. Então o sumo sacerdote pecava, ele mesmo pegava o novilho. Alguém me ouve? Diga glória a Deus. Chegava lá na igreja, cortava o pescoço daquele novilho e oferecia aquele sacrifício a Deus. Diz: Senhor, receba essa oferta e perdoe meu pecado. Quem entendeu, diga amém. Receba essa oferta e perdoe meu pecado. Aí ele continuava no verso 5: então o sacerdote ungido, diga sumo sacerdote, tomará do sangue do novilho, diga sangue, mais uma vez sangue, do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. 6: e molhando o dedo no sangue, aspergirá dele, quantas vezes? 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. E todos digam amém. Eu quero ouvir um amém mais forte. Eu quero ouvir um amém 3 vezes mais forte. Preste atenção. O sacerdote pecou, imolou o novilho, tirou o sangue do novilho, apresentou a Deus. Então ele chega lá, preste atenção, pega aquele sangue, molha a ponta do dedo no sangue e asperge. Quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes diante do véu do santuário, que era uma cortina muito grossa que tinha lá no templo, ou no tabernáculo, no caso aqui. Então pegaria esse sangue e 7 vezes com o dedo jogava sobre o véu diante do Senhor. Quantos estão entendendo até aqui? Isso acontecia, irmão, com o sacerdote que pecava. Se você ler o desenvolvimento do texto, essas 7 vezes eram feitas quando a congregação também pecava. O sacerdote pecou, trazia o novilho, imolava o novilho, apresentava a Deus, pegava o sangue, melava a ponta do dedo no sangue. E quantas vezes ele jogava? Vamos comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está fraco. Molha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes joga esse sangue diante do Senhor. Quantos estão me ouvindo até aqui? Quantos estão me ouvindo até aqui? Digam amém. Eu quero perguntar se você crê no sangue do Cordeiro. Você crê no sangue do Cordeiro de Deus? Diga glória a Deus. Olhe para cá. Aí então ele pegava e jogava o seu pecado. Claro que baseado no que Jesus ia fazer lá na frente, estava purificado. Quando ele fazia isso, quantas vezes? 7 vezes. Se você gosta de revelação da palavra, diga 3 glória a Deus agora aqui nesse lugar. Se você ama a revelação da palavra, diga: o sangue de Jesus purifica. Mais 2 vezes. 7 vezes se jogue. Queridos, tudo o que acontecia na lei de Moisés apontava para uma realidade lá na frente. Escute. O sumo sacerdote que colocava a mão sobre esses cordeiros para apresentar a Deus, apontava, sabe para quê? Para o último sumo sacerdote, que foi São João Batista,
que não foi nada de Caifás e nem foi Anás, o último sumo sacerdote, foi João Batista, que era do turno de Abias, o sumo sacerdote que fazia isso no Antigo Testamento sobre os cordeiros, para purificar o pecado do povo. Apontava para João Batista quando batizou Jesus lá na frente. Quando Jesus chegou no Rio Jordão, João Batista colocou a mão sobre a cabeça de Jesus e o batizou nas águas do Rio Jordão. E batismo significa morte, diga glória a Deus. Naquela hora, o último sumo sacerdote estava apresentando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que iria na cruz derramar seu sangue para purificar você. Posso ouvir um amém? O cordeiro que era oferecido sem defeito e sem mácula, eu já disse, vou repetir, lá no Antigo Testamento, sem mácula, sem defeito, apontava para Jesus. Eu pergunto para você: Jesus tem defeito? Jesus pecou? Uma vez ele disse: quem me acusa de pecado? E o escritor lá na frente vai dizer: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou. Então por isso que os cordeiros tinham que ser sem defeito, porque o que viria depois era Jesus sem defeito. Quem pode dizer amém? E o sangue dos cordeiros apontava para o sangue de Jesus. E eu quero dizer para você, olha aqui, se o sacerdote errasse, o sumo sacerdote ou o povo pegava o sangue do cordeiro, e para que houvesse purificação, se jogava aquele sangue por 7 vezes, era aquele sangue aspergido, para que a purificação acontecesse. Eu vou fazer uma pergunta, se você sabe, responda bem forte. Quantas vezes o sangue era aspergido? Louvado seja Deus. Vou dizer algo aqui nesta noite, e você acredite, querido. A Bíblia é uma revelação tremenda. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é tremenda. É palavra de Deus. Ela é cheia de revelações. Em 1500 anos esse livro foi escrito por mais de 40 autores diferentes. Esses homens não se comunicaram, a maioria, e quando terminaram o cânon sagrado, esse livro não se contradiz, diga glória a Jesus. Parece que ter sido um autor sozinho quem o compôs, que na verdade o autor foi o Espírito de Deus. Por isso que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. E se você conhece a palavra e crê no poder de Deus, respira bem fundo e diga: o sangue de Jesus tem poder. 7 vezes, escute, eram jogado esse sangue era jogado. Pois, meu irmão, Jesus foi preso na quinta-feira à noite. Quando ele subiu aquele monte para fazer a oração onde o presbítero iniciou o culto lendo, porque eu presto atenção num culto desde o começo até o fim, desde a primeira leitura até o fim. Eu presto atenção porque, sinceramente, um culto para mim é uma coisa espetacular. Quantos podem dizer amém? Daquele momento ali do Getsemane até a cruz do Calvário, sabe quantas vezes Jesus derrama sangue? 7 vezes. Eu vou lhe mostrar. Quantos podem dizer amém? Quantas vezes o sangue era jogado sobre o altar? Pois Jesus Cristo, na sua morte e crucificação, sua crucificação e morte, ele também derramou seu sangue por 7 vezes. Se você acredita que isso aconteceu, diga amém. Se você não acredita, diga amém também, que eu vou lhe mostrar. E depois de eu lhe mostrar, você vai dar um glória a Deus bem forte. Mas já vamos ensaiar, levantando as duas mãos e dando glória àquele que vive e reina para sempre. Pergunta para o irmão que está perto de você: tu acreditas que o sangue de Jesus tem poder? Me dá um sinal, glorificando a Deus agora. Dê para Jesus pelo menos uma rica salva de palmas, se você crê.
Você foi purificado e é purificado pelo sangue de Jesus, porque Jesus Cristo, como Cordeiro vivo, sem mácula nem defeito, lá naquele dia, da quinta para a sexta, derramou seu sangue, aspergiu seu sangue também por 7 vezes. Por isso que ele é habilitado para purificar você. Se ele tivesse purificado, se ele tivesse derramado apenas 6 vezes, 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes, 1 vez, ele não estaria habilitado. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha que ser a realidade das sombras do Antigo Testamento. Se eram 7 vezes, ele disse: eu vou derramar 7 vezes o meu sangue para purificar um povo que vai morar comigo na eternidade. Oh, meu irmão, quem crê desse jeito, levante a mão e glorifique que é Jesus de Nazaré. Eu já chorei muito hoje, já chorei muito ontem, desde o começo do ano que eu choro com essas revelações da parte de Deus. Jesus derramou seu sangue 7 vezes, porque ele era o Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo. E eu gostaria que rapidamente, apenas dizer para a gente orar, porque temos a semana inteira para desenvolver esse assunto e levar ao seu conhecimento esse sangue que é precioso em nossas vidas. De maneira rápida, a primeira vez que Jesus derrama seu sangue é quando ele orava no Getsêmani. O presbítero leu e eu vou novamente ler, eu vou trazer para você o mesmo texto de forma rápida. Escute, lá está escrito: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam ao chão. Lucas 22 e 44, melhor falando. Quantos podem dizer amém? A primeira vez que ele derrama seu sangue é no Getsêmani. Ele está orando a Deus e diz que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam na sua face e escorria pelo chão. Lá no Getsêmani, o Cordeiro de Deus derrama seu sangue pela primeira vez. E eu gostaria que você, pela primeira vez, dissesse bem forte: eu creio no poder do sangue. A segunda vez que Jesus derrama seu sangue foi quando ele foi flagelado. Se você ler nas Escrituras, está escrito assim: desejando Pilatos agradar a multidão, soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Marcos 15 e 15 diz que Pilatos, querendo agradar a multidão, não querendo que a multidão se revoltasse contra ele, ele pegou Jesus e o entregou para ser açoitado. E se você não sabe, aquele açoite foi o segundo derramamento de sangue, porque aquele açoite era feito com um chicote que na ponta tinham ossos virados em forma de anzóis, e quando batiam no couro de Jesus, na pele de Jesus, arrancava a pele de Jesus e ele derramava seu sangue. O segundo derramamento de sangue foi quando o chicote bateu em suas costas. Se você crê que assim aconteceu com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu quero que você respire bem forte e dê um glória a Jesus que derramou seu sangue. Diga assim: glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele chicote, quando bateu nas costas de Jesus, conforme Marcos escreveu, foi o segundo derramamento de sangue. O terceiro derramamento de sangue foi quando Jesus foi coroado. O próprio São Marcos escreveu no capítulo 15, lá no verso 17, assim: vestiram Jesus de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Marcos 15, 17. O terceiro derramamento de sangue foi quando ele foi coroado. Diga, foi coroado. Ali quando Jesus estava naquela madrugada, naquele momento de crucificação, naquele momento de sofrimento, depois que ele tinha derramado o seu sangue pela primeira vez quando orava, quando havia derramado a segunda vez o seu sangue, quando assim ele foi açoitado e flagelado, agora as pessoas fazem uma coroa de espinho,
com cerca de 35 espinhos internos, que quando cravaram na cabeça de Jesus, enfiaram no seu crânio. Ali foi o terceiro derramamento de sangue por causa de você. E se prepare que ele vai chegar no sétimo, porque ele é o Cordeiro de Deus, e ele tem que ser sem defeito e fazer a mesma coisa, mas de maneira mais profunda, para purificar você. Ele derramou seu sangue pela terceira vez quando foi coroado. E se você crê que assim aconteceu com o Cordeiro de Deus, respira forte e diz: eu estou lavado neste sangue. Mas o quarto derramamento de sangue do Cordeiro de Deus são suas mãos furadas. Foi uma coisa tão real que o profeta Zacarias, diga glória a Deus, o profeta Zacarias, quando ele escreveu seu livro, no capítulo 13, verso 6, ele já escrevia assim dizendo: e se alguém lhe disser ou disser a este homem, que feridas são essas nas tuas mãos, diga mãos. Aí ele prossegue dizendo: então ele dirá, oh glória a Deus, então ele dirá: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Quem pode dizer amém? Chegaram para Jesus e pegaram um cravo. Pelo amor de Deus, depois eu vou explicar. Cravo na Bíblia não é prego. Prego faz um buraco do mesmo tamanho que entra, sai, se puder sair. Cravo é diferente. Cravo começa com a ponta fina e termina grosso. Enfiaram nas mãos, não foi no punho como muitos pensam que foi. Foi nas mãos. E o profeta Zacarias, lá centenas de anos antes de Jesus nascer, ele profetizou: furarão as mãos dele. E se alguém chegar para ele e perguntar assim: que feridas são essas em suas mãos? Ele há de dizer: são feridas com as quais fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus foi ferido, derramou seu sangue, aspergiu seu sangue pela quarta vez, quando teve suas mãos furadas pelos cravos. Por isso levante a mão direita e dê glória a ele nesta noite, nesta hora. O quinto derramamento de sangue está escrito claramente no Salmo 22, no verso 16. O quinto derramamento de sangue foi quando seus pés foram perfurados. Furaram suas mãos, depois furaram seus pés. O escritor salmista, no Salmo de número 22, versículo 16, ele diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as minhas mãos, furaram as minhas mãos e também furaram os meus pés. O quinto derramamento de sangue foi quando seus pés foram furados. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Até aqui nós falamos do quarto, do quinto, melhor falando, derramamento de sangue. Nós vamos para o sétimo. Quem crê? Quem crê? Vamos para o sétimo, porque se ele é o Cordeiro de Deus, ele tem que derramar o sangue 7 vezes para salvar você. E eu tenho a certeza que sou salvo através desse sangue. Eu queria que a igreja do Deus vivo, nesta hora, estendesse as duas mãos aos céus e começasse a glorificar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aplaudir esse Cordeiro que teve os seus pés também furados. Queridos, até aqui nós falamos do derramamento de sangue quando ele orava, do derramamento de sangue quando ele foi chicoteado, quando foi coroado, quando suas mãos foram furadas e agora os seus pés furados. O sexto derramamento de sangue está escrito em João capítulo 19, verso 34. Lá está escrito: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e o seu sangue logo saiu com água. Quantos podem dizer amém? O sexto derramamento de sangue, Jesus estava na cruz. Olha para cá. O homem já estava todo ensanguentado dos pés à cabeça. Horas de sono, horas de sofrimento, horas de calor. O homem já estava lá, acabou de morrer. Aí chega um soldado
pega uma lança, ó, olha para cá, vai lá no peito de Jesus e dá um golpe e fura o peito dele. Você já parou para pensar sobre isso? Ele já estava quase morto, aparentemente não precisava daquilo, mas espiritualmente precisava, porque ele tinha que caminhar para o 7º derramamento de sangue. Aleluia. Porque é o Cordeiro de Deus vivo que tira o pecado do mundo, tira o meu e tira o seu. Aleluia. Os soldados chegam lá, enfia uma lança no peito de Jesus, para contabilizar o 6º derramamento de sangue, para que você possa ter certeza que não há dúvida da salvação para aqueles que acreditam em Jesus. Por mais que tenha sido tenebroso o seu pecado no passado, Ele é poderoso para perdoar você, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Ele sofreu o sacrifício perfeito. Ele sofreu para purificar você, para me purificar. Louvado seja o Senhor. Agora imagina a cena, o homem já estava acabando de morrer, eu repito, agora chega o soldado e fura o seu peito, para fazer o 6º derramamento de sangue. Bispo, agora, daí para lá eu não me lembro mais de nenhum momento que ele derramou seu sangue. Eu também não. Mas Isaías tem um texto lá que eu vou recitar para você, para contabilizar o 7º derramamento de sangue. Isaías escreveu no capítulo 53, verso 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído, digam moído, moído por causa das nossas iniquidades. Diga, ele foi moído. Diga, moído. Se você analisar direitinho o que é isso, a gente pensa que ele foi moído desde quando pegaram no monte até a cruz do Calvário. Pensa que aquilo representa todo o tempo, tudo junto, Jesus moído, mas não foi. Se você estudar direitinho, querido, há um médico que expôs no seu livro como era a crucificação. Olha para cá, e você se surpreende com as descobertas do sofrimento que era a pessoa que era crucificado. Quando Isaías disse, ele foi moído por nossas transgressões e por nossas iniquidades. Se você analisar direitinho, eu vou te adiantar aqui, teremos uma semana inteira aprendendo sobre o sangue. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Quando a Bíblia diz que ele foi moído, olhe para cá, quer dizer que houve um momento na cruz do Calvário que o sangue de Jesus, que ainda estava dentro, formou dentro dele uma grande hemorragia, claro, interna. Naquela hora que juntou tudo, coroa, pregos, chicotes, paulada, que ele levou cacetada. Uma pessoa havia chegado numa pescaria e chegou lá naquela hora que ele estava sendo espancado, prestou a vara de pescar e bateram na cabeça do homem sem pena e sem piedade. Quando ele estava na cruz do Calvário, o profeta Zacarias, aliás, Isaías já havia dito, ele foi moído, ele será moído. Ou seja, dentro dele o sangue perderá o controle. Foi naquela hora que ele disse: Pai, agora está consumado, porque o que tinha de sangue dentro dele se misturou com a carne e se esvaiu ao chão. E esse sangue está nessa terra até hoje, para provar e para dizer a você que você pode ser purificado hoje do seu pecado. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você nesta noite, antes de você aplaudir. Esse sangue que formou dentro de Jesus uma hemorragia terrível, uma hemorragia interna, e depois saiu tudo e derramou no chão. A Bíblia diz que quando ele ressuscita, esse sangue não ressuscita com ele. Quando Jesus ressuscita, o sangue não ressuscita com ele. Quando ele chega para os seus discípulos, ele diz: eis aqui as minhas mãos, e olhe que um espírito
não tem carne e nem osso, que nem eu tenho. Jesus hoje só tem carne e osso. Examine que você verá. Jesus não tem sangue. É o único ser humano que pode viver sem sangue, Jesus. Aí você pergunta: onde é que está o sangue de Jesus? Aleluia. O sangue de Jesus está sobre a terra. Ainda está sobre a terra. No plano escatológico, esse sangue voltará para ele. Mas enquanto não, vai estar aqui na terra, em algum lugar, para dizer para a humanidade: eu posso libertar você. Dá glória a Deus e aplaude a Jesus agora. Mais forte. Fica de pé aplaudindo a Jesus de Nazaré. Eu quero que você vá aplaudindo, 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 aplaudindo. E à medida que você vai aplaudindo, você vai dando glória a Deus. Quero saber quem sabe fazer isso direitinho. Aplaudindo e exaltando, aplaudindo e exaltando, aplaudindo e exaltando, aplaudindo e glorificando. Ele pode purificar você, o sumo sacerdote verdadeiro, o último Jesus Cristo, derramou seu sangue e aspergiu sobre sua igreja 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes. Quem crê, aplaude mais forte ao Deus eterno. Oh Jesus, oh Senhor, oh Jesus, a Ti sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ti sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Eu quero perguntar a você que está aqui nesta noite: cante. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Olha lá, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Canta. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Canta, abacaxá. Olho pra você, o teu amor me chama. Canta. Quero perguntar quem ainda não aceitou Jesus, se gostaria de fazer isso agora. Quem aqui não aceitou Jesus ainda e gostaria de aceitar Jesus agora, levante sua mão, onde você estiver. Tem alguém aí aceitando Jesus, é? Deixa a mão levantada, traz aí, abre o corredor do meio. E a igreja vai dando glória, 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 vai glorificando o Deus vivo. Onde é que está a segunda pessoa para aceitar Jesus agora como seu Salvador? Cadê? Você quer? Glorifica a Deus, igreja. Pega na ponta do altar. Glorifica a Deus, igreja. Glorifica a Deus, igreja. Glorifica a Deus. O sangue de Jesus. Jesus vai salvar durante a semana. Eita! Eita! E está se convertendo, é chorando, igreja. Vou deixar na cruz tudo que passou, seu amor me chama. Senhor, teu povo continua de mãos erguidas. A terceira pessoa já vem aqui para Jesus. Esse sangue foi derramado 7 vezes.
Você acabou de ouvir uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Amaro sobre o sangue de Jesus. Esta foi uma das 8 mensagens pregadas durante a Semana Santa 2015 no Templo Central da Igreja Maranata em Brejo Santo. Estamos certos de que Deus falou ao seu coração. Portanto, perguntamos: você deseja aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor? Você deseja voltar a ser um servo dele? Se sua resposta for sim, procure o quanto antes uma igreja séria, onde você possa servir a Deus de coração. Amém.